Aleluia! Olá, irmãos abençoados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Vocês estão no canal do apóstolo Eli Mendes e aqui nós temos a compartilhar a palavra de Deus. Por isso mesmo vamos começar com uma oração. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença e sermos teus instrumentos para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, com todos aqueles que amam a tua santa palavra. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero neste instante meditar no Salmo número 1, que tem como título Os Justos e os Ímpios, porque este salmo nos mostra a diferença entre os justos e os ímpios. Justos, aqueles que são salvos, são justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé na Santa Palavra de Deus, e ímpios, aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que confiam apenas no seu próprio braço, aqueles que seguem apenas a sua própria forma de pensar, seus desejos e seus sentimentos. Então há uma diferença brutal entre os dois, e este salmo nos mostra a diferença. Então vejamos, versículo 1, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê que há aqui uma progressão. O homem bem-aventurado, o homem mais que feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Podemos então dizer que o homem que não é bem-aventurado, o homem que é amaldiçoado, ele anda no conselho dos ímpios, ele para no caminho dos pecadores e se assenta no meio dos escarnecedores. Então aqui temos uma grande diferença. O que pode um ímpio, por melhor que seja a sua formação intelectual, aconselhar para um comportamento diante da vida a uma outra pessoa? Ao passo que todo aquele que é salvo, todo aquele que tem a mente de Cristo, porque todo salvo, ao ser salvo, ele recebe a mente de Cristo que naturalmente será desenvolvida. E depois que este homem ganha maturidade, ganha espiritualidade, então ele está apto para dar bons conselhos, porque ele conhece os caminhos do Senhor e já aprendeu a conviver com o Senhor, ao passo que um ímpio não conhece o caminho reto e perfeito para uma vida boa, perfeita e agradável. E então os conselhos de um ímpio sempre serão conselhos que dificilmente conduzirão a uma vida boa, perfeita e agradável. E o homem bem-aventurado, ele também não se detém no caminho dos pecadores. Ele não anda, ele não para e não se assenta. Ele não se detém, não para no caminho dos pecadores. Os pecadores têm o seu próprio caminho. E as pessoas de Deus seguem o caminho do Senhor. E se você é de Deus e quer ser um bem-aventurado, então você não pode se deter no caminho dos pecadores. Não pode andar nos passos que eles andam, pelos caminhos que eles andam. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem fica no meio deles para bater papo. Todo aquele que é salvo, aquele que é um homem bem-aventurado, ele ora, se tem amigos que ainda não são salvos, ele agora vai orar por eles, ele vai lhes pregar a palavra, mas não vai mais conviver com eles, não vai mais se assentar na roda deles, porque todo aquele que não tem Deus
em suas rodas o que faz é escarnecer dos outros, é falar mal dos outros, é denegrir a imagem dos outros, é procurar diminuir os outros. Então, o homem bem-aventurado, ele não participa destas coisas. E como é então que procede o homem bem-aventurado? O versículo 2 diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando este salmo foi escrito por Davi, a lei do Senhor, ela era basicamente circunscrita aos 5 primeiros livros da Bíblia, aos livros escritos por Moisés, o chamado Pentateuco, também chamado de Torá. A palavra Torá significa lei. E o prazer deste homem na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas para nós hoje, a lei do Senhor representa a Bíblia Sagrada. Então, o verdadeiro homem de Deus, aquele que quer ser bem-aventurado, ele tem o prazer na lei do Senhor. E eu lhe pergunto, irmão, você mesmo que já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, você tem prazer na lei do Senhor, ou o seu prazer está em sentar na roda dos escarnecedores? Ou o seu prazer está no caminho, detido ali no caminho dos pecadores? Ou andando segundo a cabeça dos ímpios? Onde é que está o seu prazer? Porque isto definirá se você realmente é um justo ou se você é um ímpio. Agora, se o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, da palavra de Deus, você medita de dia e de noite, certamente você é bem-aventurado, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, que se fez gente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo, a palavra de Deus, se fez gente e adotou o nome de Jesus, Salvador, o Salvador. Jesus, o Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor completo e total. E aquele que tem o prazer na lei do Senhor, esse medita nela de dia e de noite, porque através dessa meditação vai vir fé ao coração do fiel. E a palavra de Deus apenas nos mostra o bom e reto caminho que nos conduz a uma vida de bênção e paz. Daí porque então paramos para estudar a Santa Palavra e nela meditar de dia e de noite. Não é que agora você vai ficar ouvindo ou estudando a Bíblia Sagrada de dia e de noite, não. Você deve ter um tempo diário para estudar a Palavra de Deus, deve se expor à pregação da palavra, ouvir mensagens através do YouTube. Há muitas mensagens muito boas de homens de Deus, de pregadores do Senhor, que você pode ouvir diariamente e também ir ao templo, nos cultos da sua igreja, onde ali você vai ouvir a santa palavra do Senhor. E o seu prazer deve estar nisso. Então, muitas vezes, verificamos que das multidões de vídeos que há no YouTube, pessoas escolhem outro tipo de diversão, outro tipo de prazer e não ouve a palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus é Jesus, quando você despreza a palavra de Deus, você despreza o Senhor Jesus. E como você poderá ser abençoado se você despreza o Senhor Jesus? Então, nunca se esqueça desse fato, de que ao abandonar a palavra, você está abandonando Jesus. Ao deixar de lado a palavra, você está deixando de lado Jesus. Ao menosprezar a palavra, você está menosprezando o Senhor Jesus Cristo. Então, é absolutamente necessário para todo aquele que quer ser bem-aventurado, levar uma vida de bênção e de paz, é absolutamente necessário que ele tenha prazer na palavra de Deus. E Deus nos dá prazer na sua palavra. Quando ele vê que nós nos interessamos
por Ele e pelo seu reino. Ele nos dá prazer na sua palavra. E como é este homem? O versículo 3 diz, este homem que é bem-aventurado porque tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Lembre-se, o autor sagrado, ele estava vivendo no território de Israel. Nesse território, o solo é um tanto ressequido. Então, de um modo em geral, as árvores ali precisam de estar continuamente sendo regadas. E, naturalmente, as árvores do campo, elas não recebem essa água continuamente. E então, por isso, muitas vezes, elas morrem, elas definham e morrem por falta de água. Mas aqui está dizendo que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, as suas raízes estão sendo ali sempre, tendo água nas suas raízes, tendo alimento nas suas raízes. Por isso mesmo, no devido tempo, ela dá o seu fruto, porque ela tem o alimento da natureza necessário para produzir frutos. E a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo. Quando você medita diariamente na palavra de Deus, com empenho, com esforço, com dedicação, quando você estuda a sua palavra, você não perde os cultos no templo, você não perde a reunião de discipulado onde é ensinada a palavra de Deus. E então você, com dedicação, diariamente também, procura assistir os vídeos de palavra de Deus na televisão e procura meditar na sua Bíblia Sagrada, você pode ficar certo de que você se torna mais do que vencedor. Tudo quanto você faz será bem sucedido, porque ao estudar, analisar a palavra de Deus e meditar nela, a fé lhe chega ao coração, a fé na palavra. E então, ao agir de acordo com a palavra, com fé na palavra, a vitória lhe sorrirá permanentemente. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Estão no momento aqui, vem uma ventania, lá leva a palha para longe. Então, são pessoas que não podem determinar o sucesso na sua vida. Eles estão ao sabor dos acontecimentos, ao sabor das circunstâncias. Em vez de ter o domínio sobre as circunstâncias os dominam. Por isso, a vida os leva de um lado e para o outro. São como a palha dispersada pelo vento. Por isso, os perversos, perverso, fique certo, não é apenas aquele que rouba, que mata, que estupra. Esses, sem dúvida, são perversos, mas aqui está falando de perverso, aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o bem-aventurado. Os perversos é o que faz isso, é o que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Perverso é aquele que perverteu o caminho do Senhor, não anda segundo a orientação da palavra de Deus, mesmo porque não a conhece, não medita nela, não para ouvir a mensagem, não se detém para estudar a palavra, e então, em decorrência disso, a desconhece. Por isso essas pessoas são perversas, seus caminhos são pervertidos, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, não prevalecerão nos julgamentos que se fazem. Quando, porventura, estão em conflito, sempre serão derrotados, porque o seu andar é maligno.
Não prevalecerão no juízo, trata-se do juízo de Deus, no julgamento de Deus. Então, no julgamento de Deus, os perversos jamais poderão prevalecer. Jamais poderão prevalecer, porque perverteram o seu caminho. Perverteram, ao invés de andar em justiça, andam em injustiça. E daí porque, no julgamento divino, serão condenados. Nem os pecadores, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. Então, na congregação dos justos, onde os justos se reúnem, onde os justos se congregam, porventura alguém ali querendo se lançar contra eles, porque pecador significa aquele que pensa errado. E qual é o pensamento correto? É o pensamento de Deus, que está escrito na palavra de Deus. O pecador, ele vive por sua própria cabeça, ou vive segundo a mentalidade do mundo, ou segundo as filosofias do mundo. Esse é o pecador. O homem de Deus, a pessoa de Deus, o santo, ele anda no caminho do Senhor, ele anda segundo a orientação de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, o pecador, ele não pode prevalecer na congregação dos justos, ele não prevalece. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho daquele que não tem Deus, daquele que anda segundo a sua própria cabeça, que anda segundo a sua própria mentalidade, esse caminho sempre dá em morte, esse caminho sempre dá em destruição, esse caminho sempre dá em fracasso, esse caminho sempre dá em derrota. Daí porque, se nós queremos ter uma vida abençoada, temos que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. E assim seremos como uma árvore frutífera plantada junto à corrente das águas e que dará fruto continuamente no seu devido tempo, sua folhagem não murcha e tudo quanto você fizer, você será bem sucedido. Que Deus o abençoe, meu amado irmão. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.